Bom dia, nós somos o grupo que vamos falar sobre astronomia e coordenadas geográficas e somos compostas por Anne, Eloá, Maria Júlia, Sofia e Karen. Primeiramente, vamos falar sobre o que é a astronomia. A astronomia é uma ciência fascinante que estuda os corpos celestes e os fenômenos do universo. Para localizar e estudar esses objetos no céu, os astrônomos utilizam coordenadas geográficas que são fundamentais para a navegação e observação astronômica. A astronomia e as coordenadas geográficas estão intimamente ligadas, fornecendo as ferramentas necessárias para explorar e compreender o vasto universo que nos cerca. O estudo desses conceitos não apenas amplia nosso conhecimento sobre os cosmos, mas também nos conecta de forma mais profunda com o espaço e o tempo. Endereço cósmico da Terra. Já se perguntaram onde a Terra está exatamente localizada? Bom, a Terra está localizada em um sistema solar na galáxia Via Láctea, no grupo local de galáxias, no aglomerado Virgem e no superaglomerado Laniakea Supercluster. Esse endereço cósmico é um lembrete da vastidão do universo e do pequeno lugar que ocupamos nele. Sistema Solar. Agora vamos falar mais sobre o nosso Sistema Solar. O Sistema Solar é o sistema planetário composto pelo Sol e pelos objetos celestes que estão sob sua influência gravitacional. Os principais componentes do Sistema Solar incluem Sol, uma estrela de classe G que representa mais de 99% da massa total do Sistema Solar. Ele fornece luz e calor para os planetas e outros corpos do sistema. Planetas. Existem 8 planetas reconhecidos no Sistema Solar, em ordem de proximidade com o Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Anteriormente, Plutão era considerado o 9º planeta, mas foi reclassificado como planeta anão. Planetas anões. Além dos planetas, há também vários planetas anões no Sistema Solar, sendo o mais conhecido Plutão. Outros incluem Ceres, Rauma, Makemake e Eris. Satélites naturais. As luas. Cada planeta no Sistema Solar tem sua própria coleção de luas. Por exemplo, a Terra tem uma lua, enquanto Júpiter tem mais de 70 luas conhecidas. Asteroides e cinturões de asteroides. Existem milhões de asteroides no Sistema Solar, muitos dos quais estão localizados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Cometas. Corpos celestes compostos de gelo, poeira e rocha que orbitam o Sol. Alguns cometas têm órbitas alongadas que os levam a entrar nas regiões internas do Sistema Solar a partir da nuvem de Oort. Estrutura do Sistema Solar. Como cada planeta é diferenciado? Bom, os planetas terrestres, telúricos ou internos possuem órbitas internas, ou mais próximas do Sol, menor dimensão do que os planetas jupiterianos, superfície rochosa e material magmático em seu interior. Já planetas jupiterianos, jovianos ou externos possuem órbitas externas mais distantes do Sol, dimensões muito maiores do que as terrestres, superfícies gasosas formadas basicamente por hidrogênio e hélio em Júpiter e Saturno e metano em Urano e Netuno. São chamados de gigantes gasosos, pois não possuem superfícies sólidas, satélites, alguns de grande proporção. Planetas anões foram definidos pela União Astronômica Internacional em agosto de 2006. Alteraram a condição de Plutão de planeta para planeta anão. Dentro dessas classificações, 2 novos planetas anões foram encaixados: Ceres, o maior dos asteroides que orbitam no cinturão entre Marte e Júpiter, e Eris, que foi provisoriamente chamado de Xena. A Terra. Qual o real tamanho da Terra? Para isso, nós temos as suas dimensões. Diâmetro polar, 12.713 km. Diâmetro equatorial, 12.756 km. Circunferência polar, 40.009 km. Circunferência equatorial, 40.076 km. Área da Terra, 148 bilhões de quilômetros quadrados. Área das superfícies líquidas, 364 bilhões de quilômetros quadrados. Área total da Terra, 512 bilhões de quilômetros quadrados. Seu volume, 1.083 bilhões de quilômetros cúbicos. Massa, 6 sextilhões de toneladas. Satélite. Um satélite é um objeto no espaço que orbita um objeto maior. Entretanto, existem 2 tipos de satélites: os naturais, que, como o nome sugere, provêm da natureza, ou os artificiais, que são criados pelo homem. O satélite natural é um corpo celeste que gira em torno de um planeta em consequência da gravitação. Um grande exemplo de um satélite natural é a Lua, que é um satélite natural da Terra.
Já os satélites artificiais, que é um veículo espacial, tripulado ou não, posto a girar em torno do Sol, de um outro planeta ou até mesmo de um satélite, geralmente são colocados com o objetivo da investigação científica, para pesquisas meteorológicas, para o estudo do solo, para pesquisas biológicas e para até mesmo retransmissões de rádio e TV. A Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É também o único lugar que os humanos colocaram os pés além da Terra e está a 384.400 quilômetros do planeta. Sua interação com o planeta produz fenômenos como as marés e os eclipses. Gira em torno da Terra e sua órbita estabelece, do ponto de vista terrestre, diferentes fases quando a iluminação da sua superfície muda. Movimentos da Lua. Translação. Quando ela gira em torno do Sol, acompanhando a Terra. Rotação é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, e revolução, movimento que ela faz em torno da Terra. As fases citadas anteriormente são separadas em lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. A lua nova é quando a lua se encontra em conjunção com o Sol, portanto, entre o Sol e a Terra. É nessa fase que podem ocorrer os eclipses solares. A lua crescente começa 7 dias após a lua nova. Nessa fase, não há ocorrência de eclipse. Na lua cheia, também após 7 dias da lua crescente, ocorre quando a lua se encontra em posição ao Sol. É nela que se podem ocorrer eclipses lunares. Lua minguante se inicia também após 7 dias da lua cheia, não ocorrendo a formação de eclipses. Eclipses. Vamos falar um pouco dos eclipses, que foram citados nas fases da Lua. Primeiramente, o que são os eclipses? É um fenômeno que ocorre quando um corpo celeste interpõe-se entre outro corpo celeste e uma fonte de luz. Nós temos dois tipos de eclipses, o solar e o lunar. O solar ocorre quando a Lua intercepta a luz solar sobre uma determinada área da Terra. Há, por sua vez, 4 tipos de eclipse solar, sendo eles eclipse solar total, eclipse solar parcial, eclipse anular ou anelar e eclipse híbrido. Já o eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Há 3 tipos de eclipse lunar, sendo eles eclipse lunar total, eclipse lunar penumbral e eclipse lunar parcial. Solstícios e equinócios. Falaremos agora sobre os fenômenos solstícios e equinócios, que são fenômenos astronômicos que marcam a posição do Sol em relação à Terra e, consequentemente, o início das estações do ano nos hemisférios. Quando falamos dos solstícios, ocorrem maiores desigualdades na distribuição de luz nos hemisférios norte e sul. Já no equinócio, os raios solares atingem perpendicularmente a latitude 0 graus e resulta na igual distribuição de luminosidade em ambos os hemisférios. Agora falaremos um pouco sobre as localizações e coordenadas geográficas. Localização geográfica. A localização geográfica é uma informação fundamental para entendermos a posição de um determinado lugar na superfície terrestre. Ela nos permite identificar a latitude e a longitude de um ponto específico, o que é essencial para diversas áreas de estudo, como geografia, cartografia e até mesmo na navegação. Localização relativa. O Sol é o primeiro e mais importante ponto de referência. Por meio dele, os pontos foram criados e determinados pelo seu movimento aparente para o ser humano. Onde o Sol nasce é denominado nascente, onde o Sol se põe foi determinado poente, e a partir dessas determinações criou-se a rosa dos ventos. Coordenadas geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtida pela interseção de um meridiano e um paralelo. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte-sul, ligando um polo ao outro. Os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Latitude. Ponto da superfície terrestre é a medida angular do arco do meridiano entre o Equador e o ponto que indica o lugar. Longitude. Ponto da superfície terrestre é o ângulo medido ao longo do Equador entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa por este lugar. Fuso horário. Como consequência dessas coordenadas geográficas, latitude e longitude, nós obtivemos os fusos horários onde os meridianos determinam a hora em qualquer ponto da Terra. Ao dividir a circunferência da Terra, 360 graus, por 24 horas, duração do movimento de rotação, teremos 15 graus, que representa uma faixa correspondente a 1 hora. Ao todo, temos 24 fusos, 12 a leste e 12 a oeste do meridiano de Greenwich. A hora aumenta para leste e diminui no sentido oeste. Por último, mas não menos importante, nós obtivemos a Linha Internacional de Data, LID. Sua função é marcar o início do novo dia do calendário e atravessar o Pacífico, de polo a polo. Se a linha do meridiano de Greenwich é a linha inicial para a medição de horários, o meridiano oposto é a linha teórica onde as datas devem mudar. É chamado de antimeridiano internacional ou linha internacional de datas.